Bem-vindos ao meu diário não muito pessoal de intercâmbio, é que eu compartilho com os meus inscritos o meu processo para ser au pair nos Estados Unidos e depois que eu estiver lá também. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, comenta, compartilha para ajudar no engajamento. E é isso. Bora pro vídeo de hoje. Eu tirei o meu visto dia 28 de março, hoje é dia 27 de abril, quase um mês de intervalo aí. Eu não gravei por motivos maiores, que eu tava enrolada para fazer o training da Cultural Care e arrumando roupa, comprando coisas que faltavam, arrumando documentos. Então, hoje eu consegui um tempinho para gravar aqui para vocês. Algumas pessoas estavam também pedindo para mim gravar um vídeo sobre como foi o meu processo de visto, se foi difícil, o que aconteceu durante esse tempo, e esse vídeo é para mim falar para vocês, dar algumas dicas também, e contar como é que foi esse meu processo. Foi bem, assim, fiquei bem nervosa, sabe, durante esse tempo. Eu acho que o visto é uma das partes mais importantes, né, durante o processo do au pair, porque é o que vai dizer se você vai ir ou não realizar esse sonho. Claro que você pode tentar mais de uma vez, né? Muitas meninas que não são aprovadas na primeira vez tentam de novo e conseguem, mas mesmo assim, né, dá um nervosismo se você vai conseguir passar, se você não vai conseguir passar. E eu vou contar pra vocês como foi o meu processo. Eu fechei o meu match começo de janeiro. Então, para embarcar em maio, né? Então, foi um processo meio longo até o visto e eu fiquei muito nervosa durante esse tempo. Foram 2 meses, eu acho, até eu ir tirar o visto. E eu não dormia direito, eu não comia direito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu tava com muita ansiedade, muito nervosa. E a todo momento, às vezes eu tava assim, falando pra mim mesma que eu ia conseguir, e às vezes eu tava falando que era melhor eu desistir, porque eu não ia conseguir. Então eu sou bem assim, tá? Pra quem não sabe. Enfim, eu marquei pro dia 28 de março. Eu fui pra São Paulo, eu moro no interior do Paraná, então eu fui pra São Paulo tirar o visto. Eu fui um dia antes, porque eu tinha que pegar meus documentos na Cultural Care. E aí eu fui dia 20. Cheguei dia 27, já fui no caso, já peguei meus documentos. E dia 28 eu fui tirar o visto. Eu peguei uma acomodação bem na frente, né, do negócio de tirar o visto. Eu simplesmente esqueci o nome agora, o consulado. Consulado. Eu peguei um hostel bem na frente do consulado, porque eu tava tão nervosa que eu tava com medo, assim, até de perder a hora, sabe? Acontecer alguma coisa, eu perder a hora. Meu visto estava marcado para as 9h30, mas eu acordei muito cedo, porque eu não consegui dormir direito, e eu acordei, tipo, toda travada nessa parte aqui, porque, eu não sei, eu acho que eu dormi muito tenso, eu acordei simplesmente toda travada aqui. E 8 horas eu já tava pronta, já tinha tomado banho, já tinha me arrumado. E aí eu falei, vou lá na frente perguntar se já pode entrar, porque não tem nada pra fazer mesmo até 9h30. E aí eu perguntei pra moça que tava na porta e ela falou que já podia entrar. Então eu fiquei tipo assim, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Entrei com uma pastinha enorme, cheia de documentos, porque a gente nunca sabe, né, o que que eles vão pedir lá também na hora. Então levei meu passaporte, DS 160, 2019, taxa SEVES e mais um monte de documentos. Entrei lá dentro e é extremamente diferente do que eu pensava que seria, sabe? Tipo, do que eu sonhava que seria. É muito diferente. Enfim, vocês só vão ver no momento que vocês estiverem lá. Mas eu entrei lá dentro e a gente passa pelo monte de fila até entrar lá dentro e você vai seguindo umas guias assim. E tem toda a parte de segurança, que você tem que tirar os objetos, passa pelo raio-x, aí sim você entra lá dentro. A partir do momento que você entrar lá dentro, você vai se dirigindo para uma fila. E nessa fila, ele, se eu não me engano, ele me deu... Pegou meus documentos, ele viu que eu ia ser au pair, e ele me deu o livrinho de direitos. Depois ele me mandou para outra fila, que eu pensei que era uma entrevista e já tava me tremendo toda, mas não era. Ele pegou minhas digitais. E aí sim ele me mandou pra fila que era das entrevistas. Tipo,
tava enorme a fila e eu pensei que ia demorar muito, mas foi super rápido, porque, tipo, cada entrevista é menos de 5 minutos às vezes, sabe? Então foi indo tudo muito rápido. E como eu me comportei na fila? Gente, eu tava assim, não conversei com ninguém, assim, não tava demonstrando que eu estava nervosa. Eu tava, assim, um pouquinho nervosa, não, nossa, muito nervosa, mas eu estava. Então eu fiquei séria, tipo, olhando pra frente, pensando nas minhas respostas, aqui tava tudo na minha cabeça, tava pensando, né, repassando as perguntas e as respostas que poderiam ser feitas, e foi indo muito rápido mesmo. Quando eu vi, chegou a minha vez, aí eu fui lá, entreguei meus documentos pro moço, né, pro cônsul lá, falei bom dia, ele falou bom dia, ele foi super simpático. Quando ele viu meus documentos, ele já perguntou pra mim se eu falava inglês. No caso, ele já perguntou se eu falava inglês, perguntando em inglês. Eu falei, yes! E aí, ele começou a fazer as perguntas. A partir do momento que eu respondi sim, que eu falava inglês, ele começou a fazer as perguntas. A primeira pergunta que ele fez era o que eu fazia aqui no Brasil. Aí ele falou e eu não sei, eu comecei a ficar meio nervosa. Eu não entendi muito bem o que ele tinha falado, eu pedi pra ele repetir. Aí ele foi super gente boa, super querido, e ele repetiu bem calmamente. E aí eu respondi com o que eu trabalhava e tal, o que eu fazia aqui no Brasil. Até anotei aqui o resto, porque eu não vou lembrar de cabeça. A segunda coisa que ele perguntou, a clássica, né? Porque eu queria ser au pair. Aí eu respondi, porque eu amava crianças, porque eu queria melhorar o meu inglês, porque eu queria conhecer uma nova cultura, um novo país. Foi isso, sabe? Era a minha verdade. Depois eu vou contar uma coisa que foi muito interessante que aconteceu. Ah, eu rio toda vez que eu penso nisso, mas depois eu conto. Enfim, 3. Ele perguntou quais seriam as minhas responsabilidades com as crianças lá nos Estados Unidos. Ainda bem que eu tinha estudado essas perguntas, né? Então, eu falei que eu teria que levar pra escola, pra outras atividades, tudo que eu teria que fazer com as crianças, eu falei pra ele, tipo, tudo mesmo, até que eu teria que brincar com eles. Eu falei. E por último, outra clássica, ele perguntou o que eu iria fazer quando eu voltasse pro Brasil, e eu respondi que eu ia começar a minha graduação em design here in Brazil. E que o inglês seria essencial para isso, para eu poder trabalhar em grandes empresas. Essas foram as minhas respostas, sabe? Foi muito rápido. Eu nem lembro se durou 5 minutos. Foi extremamente rápido. Ele foi super querido. Por último, ele perguntou se eu tinha o livrinho de direitos e aí eu já comecei a ficar tipo assim, ai meu Deus! Tipo, tentando esconder o sorriso, sabe? Eu falei que tinha, que eu já tinha ganhado. Aí ele falou, certo. Aí ele falou que o meu visto foi aprovado. Ele carimbou e assinou, ficou com o meu passaporte. Eu saí de lá meio desnorteada, porque eu não estava acreditando que aquele momento estava finalmente acontecendo, sabe? Que eu estava finalmente sendo aprovada e que meu sonho ia, tipo, estar se realizando, sabe? Era o último passo, depois de todo o processo que eu passei, sabe? Quando você ouve que o teu visto foi aprovado, você fica, meu Deus, agora vai. Foi muito especial. Agora, algumas dicas que eu dou pra vocês. Eu não sei se realmente é isso que acontece, mas enfim. Quando você vai pro consulado, tipo, eu via muita gente conversando e dando risada. Eu não sei se eles realmente ficam olhando pra você, sabe, enquanto você tá na fila, mas eu fiquei na minha, séria. Não fiquei conversando com ninguém, não fiquei falando alto, nem dando risada, fiquei na minha, sabe? Porque eu tava ali por um objetivo, então eu tava focando naquilo. Também já tinha escutado que eles ficam meio que analisando você enquanto você tá na fila, o seu comportamento, se você tá nervoso, não sei. Enfim, não demonstrei nervosismo, fiquei na minha, fiquei séria. É, E agora a parte mais interessante. Quando eu fui fazer a entrevista, ele ficou olhando nos meus olhos, ele não desviou o olhar dos meus olhos.
E eu fiquei olhando nos olhos dele, sabe? Meio que pressionando ele pra ele me passar. Tipo, esse visto é meu e você não pode negar. Enfim, eu fiquei olhando no fundo dos olhos dele, sabe? E ele ficou olhando no fundo dos meus olhos e foi muito engraçado porque ninguém desviava o olhar. Então, tipo, ele me perguntava e eu falava sério, assim, olhando no fundo dos olhos dele, sabe? Meio que tipo, eu não tô mentindo, você precisa me passar. Foi muito engraçado, mas deu certo, gente. Pra mim deu certo. Eu acho que o que eles querem ver em você é coerência, obviamente. E meio que eles têm que sentir, sabe, que você tá falando a verdade, porque, tipo, se você ficar lá mexendo nos seus dedos, mexendo na documentação, ou demonstrando muito que você tá nervosa, ele vai achar que tem alguma coisa errada e ele pode te reprovar, sabe? Não tem uma regra, sabe, pra eles passarem ou não. Eu já vi meninas que tinham faculdade, que tava trabalhando na área, que, sabe, tinha todos os vínculos possíveis que foram negadas. E eu tinha trancado a minha faculdade em 2021, começo de 2022, eu acho que foi. E eu estava trabalhando há pouco tempo novamente na minha área de carteira assinada e eu fui aprovada. Então, tipo, eu não sei dizer pra vocês se tem uma regra, sabe? O que que eles avaliam, se é o seu comportamento. Obviamente, você precisa preencher todos os documentos certos. Eu peguei assessoria porque eu não estava me garantindo na hora de preencher os documentos, então eu paguei assessoria pra preencher pra mim e eu não ter que me preocupar com mais isso também, porque naquele momento eu estava resolvendo muita coisa, então eu não tinha tempo também de ficar preenchendo documento. Então eu paguei assessoria, estudei obviamente, as minhas respostas que fossem coerentes com o que estava no documento. Isso é muito importante, porque se você preencher o teu documento de um jeito e você chega lá e responde outra coisa, você está sendo incoerente e eles vão te reprovar. Então, tipo assim, é importante também vestimenta, sabe? Não é uma ocasião nossa extremamente formal, mas também não é um lugar que você pode ir de qualquer jeito, sabe? Eu fui com uma calça, não era jeans, era uma calça de tecido bege, uma blusa branca e tênis branco, entende? Não estava muito arrumada, mas também não estava, né, daquele jeito lá. Então, sua vestimenta, o seu comportamento na fila, que mais? Os documentos bem preenchidos, coerência. Olhe no fundo dos olhos deles, tá? Porque assim você mostra que você tem confiança no que você tá falando. Mas isso não é certeza que você vai ser aprovado, mas dá uma ajudinha a mais, né? É muito importante. Eu não sei dizer qual o critério que eles usam, mas enfim. Isso ajuda. Eu acho que ajuda. Não sei se ajuda, mas pra mim ajudou. Enfim, deu certo. Amém. Graças a Deus. Enfim, ele ficou com o meu passaporte e demorou exatos 12, 14 dias pra eu receber meu passaporte. Eu fiz o visto dia 28 e recebi o passaporte dia 10 de abril. Foi isso aí mesmo. Dia 10 de abril. Então, é bem rapidinho. Tem a opção de você retirar lá no caso, né, se você for de São Paulo. E tem a opção, quando você está fazendo, preenchendo lá o seu DS, tem a opção de você pedir para eles enviarem o seu passaporte na sua casa e você paga uma taxa de R$ 66 para eles fazerem esse envio. Então eu optei, porque eu moro no interior do Paraná, né? Não tinha como eu voltar para São Paulo para pegar o meu passaporte. Então eles enviaram na minha casa. Foi rapidinho. E o meu visto veio, o visto novo, tipo, ele é diferente dos que estavam vindo. E ele é bem bonitinho também. Eu não fiquei muito bonita na foto, né? Eu não vou mostrar pra vocês, porque não é uma opção. Mas enfim, veio bem rapidinho. Então tem essas duas opções, você retirar no CASV ou você mandar pra sua casa. Uma coisa que eu esqueci de falar também é estudem, gente. Estudem essas possíveis perguntas, porque normalmente para au pair é essas perguntas que eles fazem, tipo assim, se você está estudando, as suas responsabilidades com as crianças, o que você faz aqui no Brasil, o que você vai fazer quando você voltar. Tipo, eu estudei uma lista inteira de perguntas e respostas, né, que a assessoria me passou. Então, né, com o que eles responderam no documento, eles montaram uma lista de perguntas e respostas para me responder lá na hora. E tudo que eu estudei caiu. Então,
ter que estudar, porque eles também podem te reprovar porque você não tem um inglês bom, tá? Eu já vi meninas que relataram que foram reprovadas porque não tinha inglês suficiente. Então, eles simplesmente falaram que como você vai cuidar de crianças lá nos Estados Unidos se você não consegue nem responder umas perguntas simples que eu tô fazendo aqui. Então é importante você estudar, tá? Pra você mostrar que seu inglês é top e não ter o risco, correr o risco, né, de ser reprovado por causa de inglês. Então é isso. É esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tirado algumas dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu respondo vocês. E é isso, gente, esse foi o meu processo para tirar o visto, foi a última etapa, eu tô muito feliz. Falta exatos 27 dias para me embarcar a partir de hoje. Talvez eu grave um vídeo falando sobre como eu estou me sentindo nos últimos dias e como isso está sendo para mim, como está sendo difícil. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha e um beijo.